Olá, estamos juntos novamente. Vamos iniciar o nosso capítulo 3.3, que é a parte de sistema de transmissão. O sistema de transmissão, ele serve para levar o movimento do eixo do motor até as rodas motrizes. Então, tudo isso que está no caminho entre o motor e as rodas motrizes, que são as rodas que movem o trator, geralmente as rodas traseiras, quando é trator 4x2, e as 4 rodas quando é 4x4. Quais são os tipos de transmissão que nós temos? No próprio trator, nós temos uma transmissão hidráulica que todos os tratores usam, que são sistemas onde o fluxo de óleo passa do trator para um sistema onde vai acionar alguma coisa. Por exemplo, nós temos um reboque que é uma caçamba. Então, do próprio trator você tem um controle remoto, onde uma alavanquinha você aciona uma bomba de óleo que vai levar um óleo, fluxo de óleo lá para trás para acionar um cilindro para bascular. Isso é um sistema de transmissão, transmite o movimento, né, a potência de um lado para outro. Existem as transmissões hidromecânicas, que são geralmente usadas principalmente nos carros, por exemplo, carro hidráulico ou carro automático. Ele usa uma transmissão hidromecânica. E ainda existem as transmissões manuais, as transmissões de engrenagens, que são as engrenagens diretas, né? As transmissões mecânicas. Esse último tipo aqui. É o mais usado nos nossos tratores. No sistema de transmissão, ele tem alguns componentes básicos. O primeiro deles é a embreagem. A embreagem faz o acoplamento e o desacoplamento entre o motor e a caixa de marchas. A caixa de marchas ou caixa de mudanças serve para alterar a velocidade ou a força do trator. Essa combinação é feita pela caixa de marchas. Depois nós temos uma coisa chamada diferencial. O diferencial ele serve basicamente para mudar a direção do movimento. Antes estava a direção não, o sentido que era longitudinal para transversal. Serve também para diferenciar a velocidade das rodas nas curvas. Então a roda de dentro da curva sempre vai rodar menos que a de fora. Depois do diferencial vem a redução final, que é para reduzir mais ainda a velocidade do trator, porque as rodas são muito grandes. E aqui nós temos a roda motriz. Nós temos aqui uma definição de como funciona a embreagem. Vocês podem ler com mais calma em casa. E aqui nós vamos ver um desenho de como funciona uma embreagem. A embreagem entra em funcionamento quando o disco de embreagem é pressionado pelo platô ao volante do motor. Essa pressão transmite o torque gerado pelo motor à transmissão. Quando acionamos o pedal de embreagem, o movimento é transmitido via cabo até o garfo da embreagem. No caso do trator, geralmente são hastes metálicas em vez de cabo. Como é que é isso? Aqui nós temos o eixo que vem do motor, eixo do motor ou árvore de manivelas. Temos na ponta dele uma coisa chamada volante do motor, que é uma peça grande, que tem uma pista lisa que fricciona com o disco de embreagem. Então essa parte aqui mais lilás é o disco de embreagem, e o disco de embreagem está preso ao eixo primário da transmissão ou da caixa de marchas. Como ele está preso a esse eixo, se ele estiver friccionando contra o volante do motor, o movimento do volante do motor é transmitido para ele e é transmitido para esse eixo. E quem é que faz essa fricção? Essa fricção é feita quando quando a placa de pressão, que é essa parte marrom, ela pressiona o disco de embreagem contra o volante do motor. Platô é essa peça
que tem uma placa de pressão e tem molas. Essas molas, quando são acionadas, quando você pisa no pedal da embreagem, essa placa de pressão ela fica um pouquinho mais distante do disco de embreagens e libera o disco de embreagem para que não haja transmissão do movimento da árvore de manivelas para o eixo primário da transmissão. Aqui nós temos duas fases, né? Aqui a embreagem está solta, é o normal. Quando está andando com o trator, a embreagem está assim, ó. A placa de pressão está pressionando o disco que está pressionando contra a pista lisa do volante do motor. Então, o movimento do volante do motor está passando para o eixo, para o disco de embreagem, que está passando para o eixo primário da caixa de marcha. Quando é pressionado o pedal, aqui é a pressão, essa mola ela é liberada, né, e essa placa de pressão ela libera o disco. E o disco fica rodando solto, fica louco. E aí está desconectada a embreagem. Então, a embreagem, quando ela é acionada, ela desacopla o motor da caixa de marcha. O motor fica girando e a caixa fica parada. Assim a gente consegue estar com o motor girando, com o pedal da embreagem acionado e o trator parado, mesmo que tenha uma marcha engrenada. Caixa de marchas ou de mudanças. Para que serve uma caixa de marchas? A caixa de marchas ela serve basicamente para equalizar a força e a velocidade do trator. Como nós nos tratores precisamos de muita força, então a potência que nós temos disponível no motor ela não muda. Essa potência vai lá na loja e compra um trator de 100 cavalos. Esse trator de 100 cavalos, ele vai ficar com 100 cavalos o tempo todo de potência. Só que tem hora que a gente precisa andar um pouquinho mais veloz na via pública. Então nós não precisamos de força, nós precisamos de velocidade. Mas tem horas que nós estamos trabalhando, puxando o arado, e aí precisa de muita força. Então, como a potência é força vezes a velocidade, né, é o equilíbrio entre as duas, é proporcional, é diretamente proporcional. Então, se eu aumentar a força, eu perco velocidade. Quando eu aumento a velocidade, eu perco força. Então, a função da caixa de marcha é equalizar força e velocidade. Professor, eu quero botar muita força, eu quero puxar um arado. Então, eu ponho uma marcha forte, uma segunda, reduzida, né? Até a primeira, só que a primeira é muito lenta, para casos muito especiais. Segunda, terceira marcha, sempre reduzida. O trator, além da caixa de marcha, ele tem uma caixa de reduções. Então, quando eu reduzo, eu aumento a força e diminuo a velocidade. E como que é feita essa equalização? Vamos fazer uma continha bem rápida aqui. A velocidade de uma engrenagem vezes o diâmetro dela ou o número de dentes, que é o caso aqui, é proporcional ao número de dentes ou o diâmetro da outra engrenagem vezes a sua velocidade. A engrenagem que move é sempre a motriz. A que é movida mesmo, né? Então, essa daqui, a da esquerda, eu vou chamar de motriz, e essa da direita de movida. Essa da esquerda tem o número de dentes N1 e a velocidade V1. A da direita, que é a movida, vai ter o número de dentes N2 e a velocidade V2. Então vamos fazer uma continha aqui bem simples, que a engrenagem da esquerda tenha 40 dentes e a da direita tenha 15 dentes. Se essa da esquerda tem 40 dentes e está a 1000 RPM, qual a velocidade dessa pequenininha aqui? Então, se ela está a 1000 RPM, se tem 40 dentes, a velocidade dessa pequena aqui vai ser bem maior, porque ela tem bem menos dentes, né? Então, 40 dentes da esquerda, que é a motriz, vezes a sua velocidade, 1000 RPM, é igual a
15 dentes da movida com a velocidade V2. 40 vezes 1000, 40.000, que é igual a 15 vezes V2. V2 é igual a 40.000 dividido por 15, então a velocidade da V2 será 2.660 RPM, ou rotações por minuto. Assim eu consigo fazer qualquer cálculo de polias. Se aqui tivesse uma correia, eu usaria o diâmetro das duas engrenagens ao invés do número de dentes. Agora você já pode calcular em casa uma redução, se quiser fazer algum conjunto de polias ou de engrenagens. A caixa de marcha, ela funciona basicamente com engrenagens. Então, se eu quero uma força maior, eu ponho uma engrenagem pequena como motriz, tocando uma grande como movida. E assim eu reduzo muito. Aqui é a primeira marcha. Ó. Então o movimento vai vir aqui, vai passar de uma pequena engrenagem para uma grande engrenagem. Aqui são duas engrenagens, ó, ela divide aqui mais ou menos, tá? Aqui é dividido. Ó, exatamente aqui. Essa posição. Muito bem. E se eu quiser uma velocidade maior, então eu passo, aqui é o eixo que vem do motor, né? Passou pela embreagem, vai vir para a caixa, eu pego a engrenagem grande, essa engrenagem é maior, e passo o movimento dessa motriz grande para uma movida pequena. Assim eu consigo uma velocidade maior. Aqui já é a quinta, né? Isso é apenas um desenho de caixa de marcha. E aqui vai lá para trás para o diferencial. Isso aqui é um peão, engrenagem cônica do diferencial. Como é que é feita essa passagem de uma engrenagem para outra? Esse movimento ele não pode ser brusco. Se uma engrenagem estiver rodando muito rápida e ela engrenar numa engrenagem que esteja que esteja parada, quebra os dentes todos. Muitas vezes isso não é bem feito e é o famoso arranhar a marcha. Então a pessoa às vezes não pisa nem no pedal da embreagem e quer passar a marcha e ela não engata direito. As engrenagens, os dentes, eles não entram. E aí fica arranhando. Né? São os barbeiros que fazem isso. Nós, estudantes, que sabemos que temos que pisar no pedal da embreagem, né, para depois trocar a marcha, não vamos arranhar. Como é que é feito isso no trator? Os tratores antigamente não tinham muito, mas hoje todos têm sincronismo nas engrenagens. O que um sincronismo faz? O sincronismo nada mais é do que uma luva que tem uma preparação, que tem engrenagens de um metal mais macio, geralmente bronze, e que fazem o engate pelo garfo da engrenagem para ela se aproximar da sua primeira velocidade. Então essa luva aqui, ela tem estrias por dentro e as engrenagens aqui por fora. Essas estrias estão rodando a luva. E essas engrenagens aqui estão loucas. Essa daqui está louca. Ela só vai ser acoplada ao eixo, que é o representado em vermelho, ó, agora ela acoplou, quando a luva engrenar nela. Então aqui, ó, engrenou nessa engrenagem, aí passa o movimento do eixo para a engrenagem que vai passar para a próxima engrenagem. No caso da marcha a ré, que é para trás, ela usa essa pequena engrenagemzinha para fazer a inversão da velocidade. Então, aqui nós estamos em neutro, aqui ainda em neutro, ó, aqui engrenou a terceira marcha, agora engrenou a quarta marcha, e por último vai engrenar essa daqui para fazer a ré. Tem um linkzinho que eu deixei aí para vocês assistirem no YouTube, que mostra melhor como funciona uma engrenagem. Uma caixa de marcha, desculpa. Nos tratores, as caixas de marcha geralmente ficam
pouquinho abaixo do assento do motorista e na frente. E embaixo do motorista fica o diferencial. Aqui estão as alavancas, tanto de redução quanto de marcha. Essa alavanquinha aqui, ó, ela faz o acoplamento de uma engrenagem para acoplar no eixo que leva o movimento para a tomada de potência, que é aquele eixozinho estriado que tem no final, onde nós acoplamos o eixo cardan para as roçadoras, para uma série de implementos, enxada rotativa e etc. Esse tipo de transmissão continuamente variável é usado em alguns automóveis, que é um conjunto de engrenagens. Isso foi desenvolvido pelo Leonardo da Vinci no século XV e atualmente está sendo usado em muitos automóveis mais sofisticados. Usa esse modelo com uma corrente, onde a mudança das engrenagens faz a mudança da velocidade da motriz para a movida. E o diferencial? O diferencial é aquele bojo que fica geralmente debaixo do assento do tratorista e que fica entre as duas rodas motrizes traseiras. Aquele bojo é o diferencial. Ele tem 3 funções básicas. O primeiro é diferenciar as velocidades entre a roda da direita e da esquerda. A roda de dentro da curva roda numa velocidade menor do que a de fora. Isso depende da resistência do terreno. Então, quando eu viro a direção, o trator tende a ir para... Se eu viro a direção para a esquerda, ele tende a ir para a esquerda. E isso faz com que haja mais resistência na roda interna da esquerda. E a da direita tem menos resistência, então a força é passada mais para o lado direito e a velocidade também. As duas coisas que vão passar para a roda e com isso a velocidade maior ela consegue curvar, porque senão o trator só andaria em linha reta. A segunda função do diferencial é mudar o sentido da rotação do eixo do motor. Se o eixo do motor é no sentido longitudinal do trator, o eixo traseiro das rodas motrizes traseiras, ele é no sentido transversal. Essa mudança é feita pelo diferencial. E, em terceiro lugar, é reduzir a velocidade do trator, porque o pinhão ele pode ter de 4 a 5 vezes menos dentes do que a coroa. Então, como o pinhão tem poucos dentes e a coroa tem muitos dentes, ou às vezes 7 dentes, a coroa tem 41. Essa relação ela acaba fazendo uma redução também e ajuda a reduzir a velocidade do trator. Aqui tem o funcionamento do diferencial, para vocês lerem. Aqui são desenhos e GIF animados, né? Aqui tem os links de YouTube que vocês podem assistir com mais calma. O diferencial, ele tem peças básicas, né? Tem várias peças, mas o principal dele é uma caixa grande que está aqui em volta, os 2 eixos, semi-eixos que estão acoplados nas engrenagens planetárias, são essas em vermelho, que estão conectadas nas satélites, que são essas 2 pequenininhas, às vezes são 3 ou 4, que estão conectadas a uma caixa de satélite. Essa caixa de satélite está presa a uma engrenagem grande chamada coroa. E essa engrenagem ela é tocada por uma engrenagem menor chamada pinhão, e que é quem transmite o movimento que veio lá da caixa de marcha. Então, esse é o eixo da transmissão que trouxe o movimento lá da caixa de marcha. Como é que funciona? Aqui tem 2 desenhos, né, infográficos, que mostram. Quando o trator está andando em linha reta, o movimento da roda esquerda e da roda direita, que são esses 2 semi-eixos, ou as bengalas, eles continuam se movimentando sempre na mesma velocidade. Então, o movimento que veio pelo peão que tocou a coroa, ele roda a caixa de satélite, e as 2 satélites elas ficam sem rotação. Elas estão trabalhando apenas em
translação. E em translação, elas levam consigo as duas satélites, as duas planetárias. E assim rodam os eixos na velocidade. Quando há uma resistência maior do lado esquerdo, então o lado direito fica um pouco mais solto, né? Menos resistência, e o movimento começa a se transmitir, porque as satélites, além da translação, elas começam a ter rotação. Porque esse pino aqui, ó, ela está solta no pino. Ela está rodando louca. Então, essa satélite rodou aqui para a esquerda, num giro, e a outra satélite para a direita. Com isso, há um movimento menor na planetária da esquerda e um maior na direita. Aqui, ó, vocês podem ver que há uma diferenciação. Quando para aqui, se eu quiser levantar o trator e rodar uma roda de um lado, a outra roda para o contrário. Ó, parei, engrenei a marcha. Aqui eu levantei o trator. Mas isso é só para entender como que há essa diferenciação. Certo? Quando a gente está em aula presencial, eu sempre mostro um diferencial que eu fiz. Ele é um diferencial impresso numa impressora 3D. Vou me afastar um pouquinho para facilitar a visualização. Como é que funciona o diferencial? Então, aqui nós temos as duas rodas motrizes do trator, a representação, obviamente. Temos o eixo que vem da caixa de marcha, que toca esse peão azulzinho aqui. Ó. Esse peão azul, ele toca a coroa. Essa coroa aqui, ó. Tá vendo? Peãozinho azul rodando, tocando a coroa. A coroa tem a caixa de satélite presa nela. A caixa de satélite tem aqui tem um pino com duas satélites e as duas planetárias estão presas na roda. Então, quando ela gira, ó, o pino com as duas satélites está girando em translação, mas não em rotação. Elas estão paradinhas em termos de rotação. Quando eu tenho mais resistência de um lado, ó, eu vou segurar uma roda, essa da esquerda, eu vou segurar e vou rodar da direita. Aqui, ó, o peão. O peão roda, ó o que acontece, ó. Começa a rodar da direita. Por quê? Porque as duas satélites estão girando, tanto em translação como em rotação, ó. Elas giram em rotação também. Tá vendo elas movimentando dentro da caixa de satélite? Então, com isso, eu consigo transmitir o movimento todo aqui para a direita. Na curva, na verdade, ela roda só um pouquinho. Certo? Quando tiver aula presencial, vocês podem ter acesso a esse diferencial lá no campus Planaltina. Redução final. Essa é a última parte do que nós temos em termos de transmissão até chegar nas rodas motrizes. Qual é a função? A função de uma redução final, como o nome já diz, é reduzir a velocidade do trator agrícola para aumentar a força. Depois também ele tem uma função importante, que é evitar a sobrecarga do diferencial, protegendo a coroa e o peão. Então, todas as imperfeições do terreno, aquelas imperfeições, os buracos, né, os trancos que a roda recebe, ela é amortecida dentro da redução final. Aqui nós temos dois tipos, né, de redução final, a redução direta e a redução epicicloidal, ou epicíclica. A direta são duas engrenagens, uma tocando a outra, uma maior e uma menor. A epicíclica ou epicicloidal são um conjunto de satélites dentro de uma caixa com uma grande planetária. Como é que é isso na prática? Então, uma engrenagem pequena toca uma grande e aí você tem uma redução direta. Aqui fica o cubo onde está a roda do trator. Tá? Isso aqui hoje é muito usado em tratores de esteiras, mas nos tratores agrícolas, atualmente, é muito usada a epicíclica, que é uma redução bem menor em termos de tamanho de caixa, e ela, ao mesmo tempo, faz uma grande redução
ela tem um papel muito mais efetivo para a redução do que a redução direta. E ela assimila melhor as imperfeições de terreno, porque ela tem várias satélites, ó, são essas engrenagens aqui dentro, ó, uma aqui, outra aqui embaixo, onde tem esses pinos, ó, tem 3. E aí temos uma engrenagem grande em volta, onde ocorre a redução e é transmitida para essa estria do semi-eixo do motor, do trator. Esse é um eixo já na ponta do cubo, onde vai a roda. Tá? Essa parte aqui fica para o lado de fora do trator. Isso daqui é um bojo aberto. A redução a gente vê atrás do trator. Toda vez que a gente olhar atrás de um trator e tiver esse bojozinho, ó, antes da roda, a letra A, são os redutores finais. Eles são bem pequenininhos. Aqui na letra B nós temos um bojo maior, que é o diferencial. Aqui temos as saídas de óleo hidráulico para controle remoto. E aqui nós temos os braços de levante do hidráulico. Tomada de potência é aquele eixo estriado que tem lá no finalzinho do trator, quando você olha por trás, que serve para tocar os implementos com partes móveis. A maior parte delas, quando o trator está na rotação de trabalho, vamos supor, o nosso trator está a 1.750 RPM ou a 1.800, conforme o fabricante. A rotação da tomada de potência estará a 540 RPM. Existe um outro padrão hoje que nessa velocidade, na rotação de trabalho do trator, a rotação da TDP ou da tomada de potência vai estar a 1.000 RPM. Isso depende do padrão. Tomada de potência, então, é esse eixinho, está lá atrás do trator. Essa é a parte traseira do trator. E ele vem de onde? Nós temos um eixo secundário da caixa de mudanças com uma luva que é acoplada por uma alavanquinha. Toda vez que eu piso no pedal da embreagem, aciono a embreagem, depende do trator, tem um que tem uma segunda embreagem, né? Quando você aciona o pedal mais profundamente, ele aciona a embreagem para facilitar o acoplamento da tomada de potência. Então, esse eixo é a pontinha que está saindo lá atrás, ó, do trator. Sistema de levante hidráulico. Esse sistema serve para levantar os implementos na traseira. Os tratores agrícolas, às vezes, não só trabalham tracionando o implemento. Por exemplo, o arado ele é preso em 3 pontos. Ó. Primeiro, segundo e o braço do terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui, ó, nós temos um braço telescópico que serve para... É um braço extensor, né? Que serve para acoplar o terceiro ponto do implemento e a gente poder subir o arado, a grade de niveladora ou grade aradora, depende do tipo. A maior parte das grades aradoras são de arrasto, mas algumas é possível que sejam levantadas também. Vamos ver esses números aqui. Então, o 1, braço do primeiro ponto. 2, braço do segundo ponto. 3, acoplamento do extensor regulável do terceiro ponto. 4, braço regulável do terceiro ponto. Não, desculpa. 4, braço regulável do segundo ponto. Às vezes esse segundo ponto tem uma alavanquinha aqui, para regular. Às vezes ele é regulável girando. Tem alguns tratores que têm regulagem do lado direito e do lado esquerdo, os dois lados. 5º, tomada de potência. 6º, é o extensor do terceiro ponto, que é esse braço aqui. 7º, é o estabilizador telescópico do braço. Ele pode ser uma corrente também. Tem alguns que são de girar, né? São roscáveis. 8, válvulas de controle remoto, são essas válvulas. Elas ficam fechadas o tempo todo até que a gente acople uma mangueira para tirar o fluxo de óleo para acionar qualquer controle traseiro. Por exemplo, a grade aradora. Muitas têm rodas para ser transportados. Quando você baixa as rodas, o equipamento sobe e você pode transportar.
9. Barra de tração. Essa barra de tração é onde nós acoplamos a carretinha, o reboque, a grade aradora, e ela é acoplada com o implemento por apenas um pino. É bem simples. Toda tração no trator deve ser feita pela barra de tração. Nunca acoplar corrente ou cordas em nenhum outro local que não seja a barra de tração. E o 10 é o cilindro hidráulico. Esse trator aqui tem 2 cilindros hidráulicos para o levante do hidráulico. Tá bom? Mas tem alguns que tem um cilindro e fica numa parte interna, abaixo do assento do tratorista. Aqui são os controles do hidráulico. Depende do trator, mas alguns têm 2 alavanquinhas. Um controle de posição, que determina se o hidráulico vai subir ou descer. O 2 é o controle de profundidade. Esse é para indicar até onde, e tem até uma pecinha para segurar fixo, vai indicar até onde esse arado vai subir, ou desculpa, até qual profundidade ele vai descer. Só isso. Quando você quer subir, você puxa a alavanquinha de posição, ela sobe o implemento, o arado, por exemplo. Quando quer descer, desce ela toda e ela vai descer apenas até a profundidade determinada por essa alavanca. Terceiro, essas alavancas são do controle remoto traseiro, para suspender um implemento, abaixar ou fazer qualquer outra coisa. 4, trava do controle de profundidade, que é essa travinha aqui. Tá? Ela deveria estar abaixo dessa alavanca. Nós colocamos acima só para facilitar a visualização. No trator, nós temos vários comandos e instrumentos no painel. Os principais controles são o pedal da embreagem, que a gente utiliza para... Desculpa. A gente utiliza sempre para quando a gente pisa no pedal para acionar a embreagem e desacoplar o motor da caixa de marcha. Pedais do freio. Freio é para parar. Pisou no pedal, geralmente embreagem do lado esquerdo, freio do lado direito. Esse é o padrão. Do lado direito eu piso no freio para o trator parar. Ah, mas eu estou andando e estou com a marcha engrenada. Eu piso na embreagem para desacoplar o motor e depois eu piso no freio. Alavanca manual e pedal de acelerador. Esses servem para acelerar a rotação do motor. Quando acelera a rotação do motor e o trator está engrenado, com a marcha engrenada, então o trator passa a velocidade maior, aumenta a velocidade. Os tratores têm 2 aceleradores, de pedal, o pé, e o manual. Nos tratores agrícolas, o ideal é trabalhar sempre com o acelerador manual, para evitar flutuação na rotação do motor. A alavanca de controle hidráulico, que eu mostrei anteriormente, que serve para suspender e abaixar os implementos. Botões interruptores, tem vários botõezinhos, né, para ver se a luz está alta ou está baixa, de luz de direção, pisca-alerta, buzina. A chave geral, que serve para ligar ou desligar o trator. O volante de direção, que serve para movimentar o trator para a direita ou para a esquerda. E alguns tratores mais antigos, nós temos o estrangulador, que ele corta o diesel, é uma torneirinha que corta o diesel e para o motor. Vamos ver aqui na prática. Então nós temos do lado esquerdo o pedal da embreagem. Aqui o 7 é o acionamento da segunda embreagem. Esse trator, para acionar a segunda embreagem, quando eu quero acoplar alguma coisa na tomada de potência, eu preciso puxar essa alavanquinha. Não é todo trator que é desse jeito. Temos aqui o número 1, alavanca da troca de marchas. A alavanca 2 é da redução, longa ou reduzida. Geralmente tem um coelhinho, que é para longa, que é para correr, e uma tartaruguinha para reduzir, que é mais lento. 2 pedais de freio. O da direita freia a roda da direita e a esquerda, o pedal da esquerda, freia a roda da esquerda, as traseiras. E os 2 freios têm uma travinha aqui, ó, um bloqueiozinho, que você consegue pisar em um dos dois e eles descem os 2 juntos.
Em via pública, nunca se deve trafegar com os pedais desacoplados, sempre acoplados, sempre conectados. O número 5 é o acelerador manual. O número 10 é o acelerador de pé. O número 11, a chave de ignição, ou a chave geral. O 9 é o volante. O 8 são as luzinhas dos indicadores do painel. Aqui, às vezes, eles têm botões, né? Esse caso aqui tem botões para acionar as lâmpadas. E os instrumentos? Os principais instrumentos, porque hoje nós temos tratores mais sofisticados com muitos instrumentos. Esse é um trator bem simples. O principal instrumento que nós temos aqui é o orímetro ou tacômetro. Por quê? Porque ele mede as horas e a rotação do motor. Ele mede a hora trabalhada. Então, 1 hora de trator a 1.800 RPM, se for a rotação de trabalho, vai bater com 1 hora de relógio. Número 2 é o indicador de temperatura, o termômetro. O ponteirinho tem que estar sempre no meio. Se ele subiu, é porque ou quebrou a correia, ou faltou água, ou tem vazamento, ou o sensor está com problema. Então, nós temos que parar o trator imediatamente. Se a temperatura subir demais, pode fundir o motor. 3 é o nível de combustível. 4 é uma luz de advertência, que é a lâmpada que você acende as 4 lâmpadas para indicar que há algum problema, que você está estacionado na via pública. 5 é a luz da pressão do óleo. Tem alguns tratores que tem um manômetro, que é parecido com o da temperatura, onde o ponteiro tem que estar sempre no meio. Se a pressão caiu, tem que desligar o trator imediatamente, porque ou quebrou uma correia, ou vazou óleo, ou alguma coisa aconteceu, ou o sensor não está bom. Tem que parar o trator imediatamente para ver o que está acontecendo. E a carga da bateria, o 6, que indica se está gerando corrente para carregar a bateria. Toda vez que liga o motor, gasta corrente da bateria. Como que eu leio um orímetro? O orímetro é muito importante nos tratores porque indica o tempo para eu trocar óleo, por exemplo, para fazer manutenção. É diferente de um carro que eu estou sempre andando, correndo para frente, para trás. O trator às vezes está trabalhando parado, só com o motor ligado e acionando, por exemplo, uma batedeira de cereais. Então nós precisamos estar controlando sempre pelo número de horas. O número de horas está conectado com o número de rotações por minuto. Então, um tratorzinho como nós temos lá no campus, que nós fazemos as práticas, ele indica 1 hora de serviço, bate com 1 hora de relógio quando está a 1.800 RPM. Então, você acelera na rotação de 1.800 e aí começa a contar o relógio e aqui no orímetro vai passar 1 hora no segundo dígito, esse dígito aqui, ó, vai passar 1 hora depois de 1 hora de relógio. Esse último dígito, que está aqui indicando o número 3, eu trouxe aqui desse orímetro. Esse indicador aqui é de decimais. Então, 1 hora são 60 minutos. Então, a cada decimal, se eu dividir 1 hora por 10, 60 por 10, eu vou ter 6 minutos para cada dígito que virar. Se ele virar do 3 para o 4, indicou que passaram-se 6 minutos. Esse é 1/10 de hora. Não confundir 5 horas e 30 minutos aqui. Não. 5 horas, ó, aqui está indicando 5, ó, 265 horas, vírgula 3. Ou seja, 265 horas e 18 minutos. Né? 3/10 vezes 6 minutos igual a 18 minutos. Então, eu já aprendi a ler o orímetro e agora eu vou fazer uma seguinte conta. O meu trator foi trabalhar numa propriedade. Quando chegou lá, de aluguel, né, o trator, estava indicando 265,3 horas. Quando ele terminou o serviço, estava indicando 278,6. Se a hora máquina custa R$150, quantos reais eu vou ter que pagar pela máquina? Então, 278,6, que é o tempo de final, de saída, menos o tempo que ele chegou na propriedade, vai dar 13,3 horas.
13,3 vezes R$150 vai dar R$1.995. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu a parte de transmissão. E lembre-se, se você for trabalhar na propriedade e acelerar muito a máquina, a hora passa mais rápido. Se você acelerar menos a máquina, a hora no orímetro do relógio do trator vai passar mais lento. Tá certo? Na internet nós temos muitos vídeos sobre transmissão e é interessante sempre ver alguns para a gente entender como é a transmissão do trator e o dia que dá uma manutenção, quebrou alguma coisa, a gente entender o que está acontecendo para na hora de ir para a oficina a gente não ter surpresas ou ser enganados. É isso aí. Um abraço.